A questão aqui é: Jesus era palestino? Quem começou com essa história? Quem que colocou essa narrativa para o mundo? Ninguém mais, ninguém menos do que agora, nos termos atuais, a BBC, um dos maiores veículos de comunicação, de imprensa do mundo, afirmou que em um programa que Jesus era palestino. Isso pode, obviamente, parecer uma loucura, mas com este termo aflorando aí, principalmente dos conflitos Israel-Palestina, que na verdade Israel não está em conflito com a Palestina, Israel está em conflito com um grupo extremista, ok? Não é com os palestinos, apesar desse grupo ser palestino. Mas vamos falar aqui de Jesus, o palestino. Será que isso procede? Será que isso tem algum nexo? Pela minha risada, você já deve ter imaginado que não. Né? Nós vamos falar sobre isso. Algumas questões, aí, alguns erros de cronologia nesta afirmação, perfeito? Então já deixa o seu Ahavte. Ahavte significa o seu like nesse vídeo. Se você gostar, obviamente também tem o meu curso de hebraico. Ficaria muito feliz se você visse todas as informações no primeiro link da descrição, e também tem o meu grupo VIP exclusivo do Telegram, ok? Se você quiser entrar lá, e eu coloco várias outras mensagens ali. Olha só. Em um programa de rádio, Heart and Soul, da BBC World Service, exibiu um programa intitulado Jesus Negro, no qual o apresentador Robert Beckford alegou que Jesus era um palestino. Mas, na verdade, existe um problema nessa questão. Porque este termo, nós precisamos ir lá para a época e nós precisamos falar de um imperador chamado Imperador Adriano. Exatamente. Eu vi o Imperador Adriano, ou na verdade o busto do Imperador Adriano no Museu Israel. Exatamente. Se você quiser, tem fotos dele na internet aí. Ele se chamava César Públio Hélio Trajano Adriano Augusto, que foi este imperador que, através dele, essa questão palestina veio a reexistir. Lembrando que se você falar Palestina e se você falar filisteu em hebraico, palestino, na verdade, e filisteu. Filisteus, os filisteus da Bíblia, aquele de Davi, Golias, enfim. Essas duas palavras é diferente em português, mas é uma palavra em hebraico. Felistim. Felistim é a palavra para palestinos e para filisteus. Ou seja, foi este imperador Adriano que, na verdade, ele ressurge com este termo lá no primeiro século. Então, nós temos a seguinte questão. Adriano, ele apaga, obviamente, o Império Romano estava controlando ali a área de Jerusalém, a área onde é Israel hoje, certo? Adriano apagou o nome da província do mapa romano e rebatizou de Síria Palestina, fazendo alusão lá aos filisteus que também estavam numa época bíblica ali. E implementou o plano da construção de Hélia Capitolina.
No lugar do antigo templo judaico, o templo do rei Herodes, o templo do rei Davi, construído por Salomão, ele ergueu uma estátua de Júpiter e junto ao Gólgota, onde acredita-se ser a crucificação de Jesus, ergueu-se um templo à deusa grega Afrodite. Então olha só a pessoa, tá? Só que este Robert Beckford, que alegou que Jesus era um palestino, tem um erro de cronologia. Por quê? Este termo ele só veio entrar em uso 100 anos após a crucificação. Gente, Jesus era um judeu, certo? Alguns podem desacreditar na existência de Jesus, mas muitos teólogos, a história, ela vai dizer que Jesus foi um homem que viveu. Para os cristãos, foi um profeta, o Filho de Deus, o Messias. Para alguns judeus, um rabino que viveu no primeiro século, certo? Então, a existência de Jesus ela é bem controversa, nem todos acreditam, né? Obviamente, todos os cristãos que seguem a Cristo Jesus acreditam, mas nem todos no mundo geral acreditam que Jesus existiu. Mas a grande parte da população, se você perguntar, vão falar, obviamente, que Jesus existiu, certo? Mas aqui a questão do Jesus palestino ele quebra nessa ordem cronológica, porque o termo aqui que veio apenas com Adriano, cerca de 100 anos após a crucificação de Jesus, que começou a usar o termo palestino. Então nós temos um sério problema, porque na época não era chamada a Palestina. Foi Adriano que rebatizou, o imperador Adriano que rebatizou essa questão. Então essa é uma verdade histórica, um fato, um erro afirmar que Jesus era palestino. Jesus era judeu. Praticava o judaísmo. Jesus tinha a lei de Moisés como a sua lei. Jesus fazia todos os rituais judaicos, ia no templo, foi circuncidado ao 8º dia, aos 13 anos de idade, provavelmente faz o seu bar mitzvah. Jesus usava o talit, que era um mandamento bíblico. Enfim, Jesus era judeu. Jesus, sendo um palestino, tira a judaicidade de Jesus. E aparentemente este é o problema para alguns, dizer que Jesus era judeu. Este aparentemente é um grande problema. As pessoas veem Jesus como judeu, né? Algumas religiões fazem de Jesus um não judeu, fazem de Jesus um cristão, mas não existia o cristianismo ainda. Inclusive, quem implementa o cristianismo, na verdade, é o Império Romano, com Constantino e tudo mais, no Concílio de Nicéia, e tem toda aquela história, tá? Mas isso realmente um absurdo, mas o mais absurdo ainda é este canhão da imprensa mundial, a BBC, em um programa afirmar, este Robert Beckford afirmar que Jesus era um palestino. Isso acende, obviamente, toda a questão de Israel, palestinos, judeus, árabes, sem necessidade alguma falar disso, né? Então nós temos um erro cronológico aqui, né? Jesus, mais uma vez, não era palestino, não tem base no tempo para este termo, já que esse termo foi usado, rebatizado pelo imperador Adriano, assim como eu expliquei para você. E o que você acha de toda essa história? É uma loucura, né? Falar que Jesus era palestino. Mas comente aqui embaixo o que você acha. Quero também que você compartilhe esse vídeo, que você entre no grupo VIP exclusivo do Telegram. Também tem o meu curso de hebraico, se você
quiser ver todas as informações, está aqui o curso de hebraico para você ver, e se gostar, seja o meu aluno, ok? Então, muito obrigado por me acompanhar. Veja os demais vídeos, tem bastante assunto interessante aqui para você. Fique na paz. Shalom, shalom, ulehitraot, que significa shalom, shalom, e até muito breve. Tchau, tchau.